Mas como que na realidade eles veem se funciona ou se não funciona? Esse aqui é o estudo de Sanches e Baixa. Não é Suanches, agora é outro Sanches. É Sanches e Baixa, mas é o mesmo Baixa. Como é que eles fazem? Nesse artigo aqui, eles pegam o preço mínimo. O preço mínimo lá que o governo estabeleceu, não pode ser abaixo disso, porque se for abaixo disso, o produtor quebra. Então, o governo, tem que garantir um preço acima desse nível para garantir a sustentabilidade do produtor na atividade, a permanência do produtor na atividade. Então, ele estabelece via lei um preço mínimo e a Conab, vai olhando os preços. Essa reta preta aqui, são os preços de mercado. Quando o preço de mercado está abaixo do preço mínimo, a Conab aciona os instrumentos. Esse verdinho aqui é o PEP, esse roxinho aqui é o COVPA, esse vermelho aqui é o PEPRO e assim vai. Então, quando o preço de mercado está abaixo do preço mínimo, a Conab aciona os instrumentos. E aí, o autor, com essa análise gráfica, ele percebeu, ora bolas, a Conab está acionando aqui, não está? Aí o preço subiu, não subiu? Porra, funcionou. Aí o preço variou, aí desceu. Aí a Conab assinou os produtos, não assinou? Os instrumentos, não assinou? Aí o preço subiu, porra, funcionou. Aí o preço caiu, a Conab não assinou? E aí o preço subiu, então funcionou. Então a PGPM funciona, porque ela consegue, lá, um dos efeitos dela, não era, acionou, não tinha que elevar o preço? Olha lá. Acionou, o preço subiu? Então funcionou. Só que o Sanches e Baixa, eles deixaram aí uma sugestão para futuras pesquisas. Eles falaram assim, graficamente, a gente percebe que os preços estão reagindo positivamente às intervenções do governo. E o objetivo do governo é levar o preço de mercado para favorecer o produtor rural. Só que precisa calcular isso aí, porque só análise gráfica é muito básico, né? Eles falam isso no artigo dele. Então a gente foi e fez o cálculo. E pelo artigo aqui que está sendo aprovado, está na revista Interações, está para ser aceito, não sei, talvez seja rejeitado, né? Mas se for aceito, vai ser publicado com esse título, Análise de intervenção de PEP e PEPRO sobre os preços do milho no Mato Grosso, de 2009 a 2016, né? Que foi o produto aí da minha dissertação de mestrado. A gente calculou lá no milho, no mesmo mercado que o Sanches e o Baixa fizeram essa análise gráfica, e não surtiu efeito nenhum. Todos os cálculos que a gente fez sobre as variáveis de preço, quando o governo intervinha, apesar do preço subir, não foi a intervenção que causou o preço, os nossos resultados, né? Eles têm que ser validados pela academia e tal, mas foram, uma evidência de que a política ela é inócua, e essas variações de mercado elas são causadas por outros fatores, não a intervenção governamental. Ah, mas isso é muito pouco, estatística e tal, é muito complicado. Tá certo, tem limitações. Mas existem outras evidências, e por isso que eu estou aqui com vocês hoje, que é um pouquinho da teoria da praxeologia aí, né? Vamos ver se a gente consegue inserir a praxeologia nessa análise. E o que seria? É a questão da ação humana. O que é a questão da ação humana? É o seguinte, se o preço de mercado está abaixo do preço mínimo, significa que eu, como produtor, poderia vender o meu produto a um preço mais caro para o governo, só que eu estou vendendo ele a um preço barato, mais baixo, no mercado. Concorda? Acompanha o raciocínio? Então, o preço mínimo é 10 e o preço de mercado é 8. Então, eu poderia vender ao governo a 10 ou no mercado a 8, certo? Então, como agente maximizador que sou, eu deveria vender para o governo a 10, né? Porque não faz sentido eu vender no mercado a 8. Ou seja, sempre quando a política é acionada, os agentes tenderiam a recorrer a ela, porque ela está acima do preço de mercado, certo? Então, se o preço de mercado está abaixo do preço mínimo, quais os incentivos para o produtor não querer acessar a política? Não teria nenhum, né? Nenhum incentivo, segundo os pressupostos aí de maximização. Então, por que raios alguém não iria querer acessar essa política? Por quê? Né? Por quê? Por que alguém ia querer vender no mercado a 8 se podia vender para o governo a 10? Aí vem as hipóteses, né? A gente vai utilizar aí o individualismo metodológico. O que é o individualismo metodológico?
cada agente é diferente. Então você não pode falar que todo mundo vai seguir a mesma lógica, porque cada um é diferente. Então, por exemplo, o Adriano está lá nos Estados Unidos hoje falando um pouco sobre as questões de produtividade. A gente vai utilizar a teoria dos custos da microeconomia para explicar por que cada produtor tem uma curva de custo variável médio diferente um do outro. Porque o custo variável médio é o custo variável sobre a quantidade produzida. O custo variável não muda, porque é o preço do insumo, o preço fertilizante, o preço defensivo, isso é o mesmo para todo mundo numa mesma região. Só que a quantidade muda. O que é a quantidade? É a produtividade. Então, às vezes, um cara acorda mais cedo do que o outro, ou então bate defensivo numa época mais exata do que o outro. Às vezes o outro brigou com a mulher, está estressado, daí esqueceu um pouco da propriedade. Isso vai mudar a produtividade dele. Então, uns vão ser mais produtivos do que outros. Certo? Então, a gente tem que olhar cada produtor como um indivíduo com características totalmente subjetivas, que vão influenciar lá na produtividade dele. E aí, uma outra questão importante. Beleza, você tem um preço mínimo, que está acima do preço de mercado. Só que esse preço mínimo, ele foi calculado por um burocrata, certo? Por um técnico do governo. No caso lá na Conab, ou no Ministério da Agricultura, na Secretaria lá de Política Agrícola. Eles calculam o preço mínimo baseado no custo médio de determinada região. E aí eles executam a política de preço mínimo naquela região para beneficiar aqueles produtores, considerando que cada um daqueles produtores tem o mesmo custo. Certo? Certo. Eles têm o mesmo custo, só que eles não têm a mesma rentabilidade, porque entra na questão da produtividade, e a produtividade de cada um é diferente. Cada um é diferente. Então, se a produtividade de cada um é diferente, ao mesmo preço de R$8 no mercado, quem tem um custo lá que o governo estimou e falou que tem que ser um preço mínimo de 10 para não ter prejuízo, alguém pode com 8 ter lucro, porque às vezes foi mais eficiente, porque acordou mais cedo, porque não brigou com a mulher, porque o filho trabalha na propriedade com ele, porque é mais eficiente. Características subjetivas muito difíceis de quantificar. E por conta dessas características, ele consegue ter lucro apesar do preço de mercado estar muito baixo. E esses seriam incentivos para que ele não acessasse a política. Esses seriam os incentivos. Outros incentivos, assimetria de formação. Nem todo mundo sabe que a Conab oferta esses produtos, essas alternativas de compra pelo Estado, ou de subsídio e tal, ou ele não conhece, ou ele perdeu a data. É uma alternativa, né? É uma alternativa. E entre outras várias alternativas que podem ter várias hipóteses, né? As principais são essas aí. Isso tudo que eu falei faz sentido? Faz. Por conta que a gente tem essas evidências aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é tudo que foi ofertado pelo governo. É assim, ó. O governo fala para os produtores: ó, pessoal, o preço está muito baixo. Se vocês quiserem, vocês podem vender para mim a tal preço. Se vocês quiserem, eu estou pagando um preço maior do que o preço de mercado, beleza? Beleza. Só que olha só, esse dos azul aqui, essa barra azul, foi a porcentagem de produtor que falou: beleza, eu vou pegar de você. Mas o vermelho foram os produtores que não quiseram. Que apesar do preço estar baixo, eles não quiseram acessar a política governamental. Em 2005, isso aqui é a política de garantia de preço mínimo para todos os produtos, né? Em 2006, ó, a quantidade de gente que acessou a política foi muito pouco. Foi menor, né? Foi menos de 40% em relação a quem não acessou. Ao que foi ofertado pelo governo e ninguém quis. Apesar do governo estar pagando um preço mínimo, ninguém quis. Ah, mas o preço mínimo é muito baixo. Mas ele só é acionado quando ele está acima do preço de mercado. Apesar de baixo, ainda está acima do preço de mercado. Por que ninguém quer? Por que ninguém quer? Essa é uma questão muito interessante. Muito interessante. Aí, beleza, vai aumentando as pessoas, os produtores estão utilizando, e olha o que acontece de 2008 para frente. Olha a tendência. Olha aqui em 2016,
menos de 50% de tudo que foi ofertado pelo governo realmente foi demandado pelos produtores. É como se o preço do milho tivesse R$14, o seu Pedro lá da FEG está doido lá no Ministério da Agricultura pedindo PEP do milho, o governo oferece o PEP do milho e os produtores não querem. Por quê? Né? Obviamente, para nós aqui, né, o que a gente sugere é que outras questões influenciam essa decisão. Outras questões influenciam as decisões dos agentes a tomarem esse recurso do governo. E se eles não estão tomando é porque é ineficiente, eles não querem, não funciona. Ah, mas funciona que a gente fez a conta funcionando. Não, beleza, mas a gente não sabe por que eles não querem, a gente só sabe que eles não querem, através do quê? Através das ações deles, eles não querem, eles não estão utilizando, certo? Aí seria interessante investigar o porquê de fato, né? Além dessas evidências. Quais são as implicações práticas dessas evidências? Porque a gente só ficou nas implicações, né, de teóricas, o que implica no modelo, na forma como a gente vai olhar para a realidade. Mas beleza, a gente descobriu que isso é verdade, que isso está certo. Quais são as consequências? O que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte. Lembra que eu falei que apesar de vários produtores eles estarem numa mesma região de custo equivalente, eles são diferentes porque eles têm rotinas diferentes, têm características diferentes, e aí isso pode influenciar a produtividade deles. Apesar do custo variável deles ser o mesmo, a produtividade deles é diferente, e a produtividade influencia o custo variável médio, que é o custo variável dividido pela quantidade produzida. Se isso for verdade, o que essa política está fazendo? Essa política está emprestando dinheiro, está dando dinheiro da sociedade para aqueles que são menos eficientes, para aqueles que não conseguiram alcançar um nível de lucratividade, apesar dos preços de mercado estarem baixos. Então, quando os preços de mercado estão baixos, mas o produtor não quer, o que significa? Que ele é muito eficiente. Ele consegue contornar aquela variação de preço. Apesar do nível de preço estar baixo, ele consegue ter rentabilidade. E por isso ele não precisa do dinheiro do governo. Porque existem custos burocráticos, é chato, é canseira, é mó trampo, né? Para conseguir o dinheiro do governo. Então, ele tendo lucro lá, mesmo o preço estando baixo, ele consegue se proteger dessas variações. E quem que se submete aí pela burocracia, apresentar relatório, e tem que assinar, o cara da Conab tem que assinar, e é canseira para chegar lá na Conab para receber o recurso, para apresentar lá no Banco do Brasil e receber o recurso. Quem que é? É o produtor que precisa daquele dinheiro. E por que ele precisa? Porque ele não conseguiu atingir um nível de lucratividade suficiente para que ele não precise. Ou seja, ele é menos eficiente do que o outro. Então, os vermelhos, quem não precisa dessa grana, são os eficientes. E os azuis são os não eficientes. Se a diferença está diminuindo, é porque tem alternativas privadas que não precisam de dinheiro público para poder solucionar o problema dos preços baixos no mercado. Mas apesar disso, o que o nosso dinheiro está fazendo? Está incentivando os produtores que são menos eficientes, né? No caso, né? Que não conseguem ter lucratividade apesar de um preço baixo. E quais as consequências de longo prazo da ineficiência? Devastadoras. Quanto mais ineficientes forem os agentes, no longo prazo, mais caro todo o sistema se torna. Todo o sistema vai ficando caro. Porque se você faz um produtor que é ineficiente permanecer no mercado, ele não vai investir em tecnologia, ele não vai investir em uma série de coisas que o eficiente faz, e lá na frente, os dois vão estar competindo no mesmo mercado, sendo que esse cara que é ineficiente já deveria ter saído desse mercado há muito tempo. E ele está sendo mantido graças a subsídios que os pagadores de impostos dão. Isso do lado da oferta. E do lado da demanda? Do lado da demanda, o produtor não vai conseguir ter acesso a produtos cada vez mais baratos, cada vez mais tecnológicos. Por quê? Porque tem uma fatia do mercado que não está sendo submetida às pressões dos preços baixos para que invistam em tecnologia. Eles estão sendo protegidos. Então eles não têm razões para investir em tecnologia. E aí o consumidor vai ser obrigado a comprar desse cara que é ineficiente, a comprar barato ou caro, né? Pagar mais caro, porque ele é menos produtivo. Além disso, uma terceira implicação que eu coloquei aqui seria distorções das reais habilidades dos produtores,
que vem naquela questão do Israel Kirzner de atividade empresarial e competição, que é o quê? Esse produtor, que ele não é bom para produzir, mas ele é ótimo para fazer pressão política lá em Brasília, para conseguir subsídio, para que ele consiga vender os produtos dele a um preço satisfatório para ele, porque ele não é eficiente. Esse cara poderia estar fazendo outra coisa. O quê? Não sei, ué. Ele tinha que quebrar para descobrir no que ele é bom, porque talvez virar político, né? Porque ele é bom, conhece todo mundo de Brasília. Mas ele tinha, né? Se ele quebra, ele descobre os ofícios dele. Mas enquanto nós estamos subsidiando a ineficiência dele, ele permanece naquela atividade, né? Permanece naquela atividade. Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Espero aí ter falado um pouco do que eu queria. Não sei se vocês entenderam. Obrigado.